Então, irmãos, hoje aqui a palavra que tenho para passar para a igreja é o que o pastor disse que já desde o início o Senhor tem falado. Desde o início o Senhor tem falado. O Senhor não fala da maneira que nós queremos, Deus fala da maneira que Ele quer. E toda maneira que o Senhor fala, ela é simples e objetiva. A palavra do Senhor é simples e objetiva. E aqui no livro de 2 Reis, o qual foi me passado, este dia de culto de libertação, tem por tema, mergulhando no processo. Mergulha a igreja no processo para receber libertação. Quem aqui precisa de libertação? Eu sou o primeiro. Todos nós precisamos de libertação, amém? Então, abra aí sua Bíblia, você que já está aberta, no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 14, que diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Amém, irmãos? Toma teu assento, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O livro de 2 Reis, onde nós lemos, está falando de um profeta chamado Eliseu, juntamente com um comandante chamado Naamã. E ali eu imagino, de um lado tu tem Anderson Silva, do outro você tem Vitor Belfort, porque os dois eram guerreiros. Porém, um era guerreiro de campo, espada, outro era guerreiro de joelho no chão, jejum e oração. Mas os dois eram guerreiros, os dois eram bem entendidos do que estavam falando, das suas necessidades. Naamã tinha uma grande necessidade, que na verdade não era ser curado, irmão. A necessidade de Naamã era manter o seu posto. E o livro aqui de 2 Reis, capítulo 5, 14, nós lemos o versículo 14, mas para entendermos melhor, precisamos voltar um pouco. E no versículo 1, a narrativa trata-se assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão valoroso, porém leproso. Então Naamã era um homem de respeito, Naamã era um homem conhecido, Naamã era um homem respeitado. A Bíblia vai dizer que ele era chefe do exército sírio, ele era um comandante, ele era aquele que mandava em todos os homens: vamos avançar por aqui, vamos atacar por ali. Ele era aquele que preparava a tropa tal, a tropa A, a tropa B, para poder ir de encontro aos inimigos. Então Naamã, ele era respeitado pelo rei da Síria, ele era famoso, e ele, irmãos, tinha uma grande fama em meio à Síria. Naamã, então, aqui fala que ele era famoso, porém leproso. E para entender dessa lepra, é falando de Naamã. Naamã, por ser um chefe, eu acredito que também ele não somente era chefe ali do exército, mas também ele era um chefe da casa, ele era um chefe de família. Então Naamã não estava ali somente para defender o rei, mas também para trazer o sustento da sua casa. Naamã não estava ali somente para ser um chefe e proteger o rei, mas também ele estava ali para ser um chefe e proteger a sua esposa, proteger a sua casa, proteger todos os que cercam. E o que eu entendo com isso, irmão, é que muitas das vezes, nós que temos algo a proteger, nós que temos algo a zelar, é difícil cuidar da nossa saúde. Por quê? Porque eu tenho algo a zelar, eu tenho que trabalhar, o dever me chama. Eu tenho que trazer a comida para dentro de casa. Por quê? Porque eu sou cabeça do lar, porque eu sou o supervisor da empresa, porque eu sou o diretor da empresa, porque eu sou o chefe deste quartel. Assim é a vida do homem. A minha esposa até esse dia disse:
ou bichinho difícil de ir no hospital, mais ou menos assim, não me lembro. E muitos dizem, homem é difícil de ir no hospital. Não sei que medo é esse que homem tem, que não gosta de tomar uma injeção. Eu imagino Naamã, neste tempo, irmão, não tinha uma medicina avançada para sua lepra. Naamã era um homem que andava fardado, armaduras pesadas. Naamã, ele vivia ao lado do rei, o rei sentado, e por ele ser um chefe, o chefe sempre estava perto, porque quando o rei dava a voz, ele ouvia e saía para poder obedecer. Então Naamã, a roupa pesada, o exército ali ao teu favor. Imagina o tamanho da responsabilidade deste homem. E nós lendo aqui, vai dizer que Síria, o Deus que nós servimos, ele permitiu Síria vencer Israel, irmãos. E é pego uma jovem menina, levada como escrava, e essa escrava menina fica aos pés da esposa de Naamã, uma israelita. Essa jovem menina, ela tem mais ou menos uma idade de 13 a 15 anos de idade. A Bíblia não menciona aqui, mas quando nós falamos de menina, de menino, nós falamos de mancebo. E você vai entender que mancebo é uma criança. E a criança não era de 1 aninho, 2 aninhos somente não. Até uma faixa etária de 15 anos era considerado uma criança. Então ela era uma adolescente, pré-adolescente, israelita, que tinha uma fé em um Deus vivo. Naamã era um homem de fama, porém leproso. E diz a Bíblia que esta jovenzinha, ela fala para esta mulher: se o meu Senhor soubesse que há em Samaria um homem que pode curar, ela joga no ar uma palavrinha que a esposa de Naamã ouve, e começa ela ali a palestrar com este homem. A Bíblia vai dizer que o rei da Síria manda Naamã ir ao encontro do rei de Israel. E quando este homem está indo ao encontro do rei de Israel, o rei da Síria prepara uma carta e manda para o rei de Israel. E quando chega a carta nas mãos do rei de Israel, o rei de Israel, ele acaba de ler e fala: quem sou eu para que tirasse e desse vida a alguém? Dá a entender ao rei de Israel que o rei da Síria estava afrontando ele. Pensa ele que eu posso ressuscitar e matar? E ele rasga as suas vestes e chega ao ouvido do profeta Eliseu. E quando chega, o profeta Eliseu manda dizer ao rei: deixa este homem vir até mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã, quando ele ouve através da sua esposa que uma jovem menina disse que haveria um profeta em Samaria, uma cidade a qual foi dominada pelo povo sírio, vivia de estratégia. E para ele acabar com aquela cidadania, com aquela cidade, o que o povo sírio ele fez com os samaritanos, com Samaria? Ele pega o povo de Samaria e mistura com outra cultura para ter um relacionamento. Ali não ia nascer o samaritano, ia sair uma mistura, exemplo, de japonês com portugueses. Não presta para nada. Português assim, tem que ser português e pronto, acabou. Chinês com chinês, arigatô com arigatô, sayonara com sayonara. Só no Brasil que é misturado, irmão, e dá tudo certo. Mas eles respeitam, eles zelam por isto. E Síria ataca Samaria e acaba com aquilo que eles zelavam. Mas no meio de Samaria tinha um profeta chamado Eliseu. Então, quando Naamã vai para Samaria, ele vai para o encontro de Eliseu. E o bom é saber que o profeta de verdade, ele não recua uma batalha. Deixa vir até mim, e saberá que há um profeta, que há um homem de Deus. Nos dias de hoje, se alguém abrir a boca para falar: eu sou homem de Deus, duvidamos. Eu sou profeta, duvidamos, irmãos. Por quê? Pelos escândalos, nós duvidamos do homem de Deus.
E quando Naamã, ele chega até a cidade de Samaria, até a casa do profeta Eliseu, o profeta Eliseu não sai para receber, o profeta Eliseu não sai para ir ao encontro do chefe Naamã, do comandante Naamã. O profeta Eliseu manda dar um recado, manda ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes e será curado. Só que o chefe Naamã, o comandante, ele fica indignado, porque o profeta Eliseu não foi até ele. E aqui no versículo 11 vai dizer: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo mesmo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã queria que o profeta Eliseu saísse até ele e falasse: ó chefe, ó comandante, eu vou pôr as minhas mãos e vou orar pelo Senhor, e ó Deus, toma pai do chefe Naamã, ó Senhor, cura Naamã. Eliseu não saiu ao encontro dele. Eliseu disse: vai ao Rio Jordão, mergulha 7 vezes e será purificado. Ele sai indignado, ele sai revoltado, porque Naamã não curou ele ali. Mas o processo de Naamã não era com Eliseu. O processo de Naamã era tão mais profundo que nem a oração de um justo poderia curar, irmão. Por mais que nós falamos, a oração de Eliseu curou sim, Deus usou sim, mas o processo de Naamã não era com Eliseu. Deus queria algo particular dentro do interior, onde eu e você não conseguimos olhar nem enxergar. Somente Deus consegue sondar a tua alma, somente Deus consegue sondar o tamanho da lepra que está na tua alma. A lepra que estava em Naamã não era que estava por baixo da capa, e sim a que estava por dentro. Naamã não poderia perder o seu posto, irmãos. Naamã não poderia perder, porque se ele sai não entra mais, vem outro. E para voltar é difícil. Por quê? Porque quando um entra quer fazer melhor do que o primeiro, pastor. Quando o outro entra ele quer fazer melhor do que o primeiro, pastor. Por quê? Porque ele quer aquele cargo, porque ele quer aquela função. Muitos vão louvar, muitos vão dizer: Naamã era orgulhoso, Naamã era assim assado, Naamã ele era meio... Mas irmãos, a Bíblia em nenhum lugar ela mostra que Naamã ele é orgulhoso. A Bíblia mostra que ele era um chefe respeitado, famoso. Ele deu a vitória ao rei da Síria. Deus permitiu, através de Naamã, o rei saiu como vitorioso. Mas ele escondia algo dentro de você. Naamã escondia algo que ninguém sabia, somente ele, a esposa e mais alguns do seu particular. E quantas das vezes nós, como chefe de casa, como chefe de uma empresa, irmão, ou até mesmo como ministro da palavra de Deus, ou como um pregador, né, dá a entender, ou como um levita, ou como um diácono, ou como um missionário, quantas das vezes, muitas das vezes, nós estamos em cima do altar, mas por dentro nós estamos com uma ferida gigante. Quantas das vezes pode estar você aqui hoje ouvindo esta mensagem e Deus está falando: necessário é você descer para ser curado, necessário é você descer para ser purificado. Quantas das vezes Deus talvez está falando contigo hoje: meu filho, desce ao Rio Jordão, desce na minha presença, desce até meus pés, desce à casa do oleiro, desce até ali naquela cidade, desce até meu altar. E nós falamos: não vou descer, eu não vou descer, porque se quiser, põe a mão na minha cabeça e vai orar por mim. Mas há processos que não é com o pastor, querido. Há processos que não é com o diácono. Há processos que não é com a liderança. O processo é você e Deus. A enfermidade que carrega é você e Deus, seja física ou espiritual. A nossa vida pertence a Jeová Rafa. Somente Deus pode nos curar, alma, corpo e espírito. Talvez Naamã estava ali, como diz a palavra,
famoso, porém leproso. Irmãos, imagina, viaja Naamã com aquelas armaduras de soldado, guerreiros, capacete, couraça, cinto, sandália nos pés, quase igual um soldado de Cristo de Efésios 6, quase igual, todo armado, mas por dentro estava leproso. Ele estava ali perto do rei, mas talvez por dentro estava já exalando um cheiro para fora. Talvez Naamã tinha que estar perto do rei toda hora, mas quando o rei olhava, um exemplo conjecturando, cadê Naamã? Estou aqui, chefe, porque Naamã talvez ele foi lá cuidar das feridas, para não exalar um cheiro de podridão. E quantas das vezes nós, como chefe do Senhor, da casa de Deus, estamos exalando um mau cheiro, irmãos, e Deus está falando, desce, desce, desce. Talvez nós, por sermos chefe, não, eu sou pastor, não, eu sou diácono, eu não posso mostrar o erro, não, eu tenho que esconder, eu dei mole, eu escorreguei, eu vacilei, mas eu preciso me guardar. Ninguém pode saber, querido, ninguém precisa saber. Quem precisava saber já sabe. Talvez a minha vida, a tua vida, um dia se encontrou como a de Naamã. Talvez a sua vida hoje está igual a de Naamã. Você está mostrando essa roupagem, mas por dentro da roupagem você está guardando uma lepra, uma mágoa, uma falta de perdão, um abandono dos vícios, um desejo mundano que fica sempre batendo na tua porta, uma raiva que entrou no teu coração, e você está com ódio do irmão que te fez raiva. Talvez você está com uma veste de sacerdote, de soldado valente, mas por dentro tu está rejeitando a palavra do Senhor. Quando falamos de processo, vamos entender que tudo que é processo é lento. Pastor, tudo que é processo é lento. Qual é o processo de uma borboleta? Qual é o processo? Vem aquela lagartinha abençoada, não é? Para no lugar, ela não sai mais daquele lugar, e ela fica naquele processo, Eu tive a oportunidade de ver isso dentro do meu local de trabalho, debaixo dos assentos. Eu estou limpando, eu vi um negocinho assim, eu que isso? Um casulo, e deixei, e ficou. Eu olhava tudo, sempre olhando, toda hora eu olhava o processo. Quando eu não olhei, saiu voando a borboleta. Aí quando eu vi, eu limpando de manhã, aquela borboleta preta e amarela bonita, voou. Rapaz, uma borboleta, mas eu não me liguei no processo. Aí eu corri, quando eu olhei, aquele casulo sequinho, quase dava para ver do outro lado. O processo é lento, mais de 2 meses estava ali. O processo do crente é quase igual de uma borboleta. Você entra uma coisa que talvez para os outros não é respeitado, não tem valor, é feio, é ridículo, é perigoso, queima. Olha, sai de perto porque queima. Mas quando tu entra no casulo de Deus, a casa do Pai, e fica o tempo, quando você sai, tu sai transformado, tu sai tão bonito, querido, que ninguém consegue olhar para o teu passado mais. Eu nem lembrava do processo. O processo do crente é assim, ou seja, entrando no processo para receber libertação. A libertação não vem de um dia para o outro, querido, não é de uma hora para outra. Entenda, você até pode levantar a mão para Jesus hoje, mas a libertação é um processo. Todos os dias nós temos que lutar contra a carne. A palavra de Deus vai dizer que o apóstolo Paulo declara que todo dia ele queria fazer o bem e não fazia. E todo dia, quando ele fugia do mal, o mal estava diante dele. O bem que ele queria, ele não fazia, mas o mal que estava diante dele, ele estava fazendo. Mergulhando num processo para receber libertação. E o processo de Naamã não era com Eliseu. Olha a palavra de Naamã: pensei eu que este homem ia vir até mim
ia colocar a mão em mim, na minha cabeça, bota a mão na minha cabeça e ora, expulsa. Pensei que ele ia falar com Deus, ia me curar. Imagina você lá no lugar de Naamã, qual seriam as suas palavras? Pensei que o pastor ia orar por mim, que o pastor ia orar falando em língua, que o pastor ia rodar em mistério. Eu pensei que o pastor ia bater palma, mas o meu pastor nem me atendeu. Mandou tomar vergonha na cara, ajoelhar na minha casa e orar pedindo libertação. O processo dói, mas sara. Naamã esperava alguém vir colocar a mão nele. Igreja, nem tudo será colocando a mão sobre a sua vida e você tomando uma posição de homem e mulher de Deus, tendo uma tamanha fé que te leva até um ponto de humilhação. Se inclina aos pés da cruz, reconheça os pecados, confessa a Deus e Ele te sarará. Naamã, quando ele sai para ir embora com raiva, o seu homem fala: Senhor, pelo menos ouve a voz do homem, desça, o que tem de mais descer ali? Ele ouviu 7 vezes, irmãos. Mergulhar 7 vezes é você estalar, tu entra, uma, sai de novo, porque não tem como mergulhar se você já está lá dentro, né? Você sai, você volta, 2, por 7 vezes. O nome de Naamã, teu significado é agradável. Agradável. Naamã não estava agradando ninguém, ele estava forçando ser alguém que não era. E muitas das vezes nós queremos agradar sem estar feliz. Muitas das vezes nós queremos agradar sem estar sentindo-se perdoado. Muitas das vezes nós queremos agradar sem liberar o perdão. Muitas das vezes nós queremos agradar sem sentir a presença de Deus. Queremos agradar sem ouvir a voz do profeta. Queremos agradar sem ouvir a voz de Deus. Quanto mais você tentar ser uma coisa, querido, Deus te confunde. Igreja, Deus está falando para você nesta noite. Pensa 7 vezes. Não poderia nos rios farpais, os mais bonitos, mergulhar neste rio? Qual o rio que ele tinha que mergulhar, igreja? Rio Jordão. Um rio que não era de valor naquele lugar. O rio qual João Batista usava para batizar todo mundo que se arrependia. Um rio qual Jesus foi batizado. O rio qual Elias, ao passar com a sua capa, ele abriu, indo. O rio quando Eliseu, ele volta com a capa de Elias, ele abriu. Tem por significado este rio descer, ou aquele que desce. Naamã não estava indo somente ser purificado, Naamã estava indo ser batizado por Deus. Naamã descendo ao rio Jordão, querido, ele não só sai purificado, como ele sai adorando ao Senhor. Ele vai até o profeta Eliseu depois da cura e declara: está curado, está feliz. Oferece ali o tesouro. Eu vou adorar este Senhor. Não tem mais Senhor igual a este, não tem. Por quê? Porque Naamã adorava um Deus pagão. O povo sírio adorava um Deus pagão. E Naamã, quando ele é purificado, ele adora ao Senhor. No versículo 15 diz: então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio após-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora pois te peço que tome uma bênção do teu servo. Não há Deus como em Israel. Há muitos crentes hoje que têm vivido um secretismo. Há muitos crentes hoje que têm feito uma fezinha. Há muitos crentes hoje que estão com a Bíblia, mas dentro da Bíblia está aqui, sabe o que? Um amuleto da sorte. Há muitos crentes que estão na igreja hoje, e muitas das vezes quando vai orar, ora e fala: nossa senhora, eu tenho fé. Há muitos crentes hoje que está preso em uma religiosidade.
Há muitos crentes hoje que, devido ao sincretismo, ele está crendo em Deus e ele está crendo naquele barbantinho vermelho que está amarrado no pulso, porque se tirar, morre. Há muitos crentes hoje que precisa descer para sair purificado, liberto, transformado uma vez por toda. Crente de verdade não vive sincretismo, não vive religiosidade. Crente verdadeiro vive para somente um Deus. Somente a Ele adorarás, somente Ele servirás, somente a Ele prestará culto. A um só Deus merece honra, glória e louvor. É por isso que muitas das vezes o culto não funciona. Por quê? Porque a tua fé, querido, está abalada. Você não está crendo na boca do profeta. Você não está crendo no culto que está sendo feito. Tu não está dando crédito à campanha. Tu não está dando crédito aos cultos sabatinais, aos cultos da manhã, aos cultos do meio da semana, aos cultos da consagração, aos cultos do meio-dia. Não damos crédito àquele que Deus levanta como homem de Deus, profeta, boca do Senhor, para falar somente o que Deus manda. Talvez nós estamos com a armadura, mas por dentro, querido, estamos escondendo um pecado tão grandão que nem as 10 armaduras dá para cobrir. Talvez você está investido com uma armadura, mas, querido, você precisa trocar a sua armadura pela armadura de Deus, a qual te reveste de todas as astúcias, ciladas do inimigo. 7 vezes é o número de Deus, perfeição. Talvez não está nada perfeito na sua vida, porque mergulhou 6 vezes. Talvez não está nada perfeito, porque quebrou campanha. Talvez não está nada perfeito, porque deixou de vir para o culto para ir para o shopping. Talvez não está nada perfeito, porque na 6ª vez deixou de vir para o culto, porque recebeu um colega em casa. Talvez na 6ª vez, na quinta, você estava tão bom, firme e forte, e alguém no WhatsApp disse: oi amigo, oi amiga, vamos brincar hoje, vamos jogar uma bola, vamos fazer fofoca. E não foi na 6ª e nem na 7ª. Talvez as coisas não estão dando certo na nossa vida, porque nós estamos quebrando os votos com o Senhor. Se o Senhor falou 7 é 7, se Ele falar 2 é 2. Eu não vou mergulhar no rio. Se quiser, põe a mão em mim e ora por mim. Pensa que é quem? Quem tu pensas que é? Estamos num tempo, querido, de falar mais do que a verdade. O que é mais do que a verdade? A verdade. Porque nada mais é verdadeiro quanto a verdade de Cristo. O culto hoje não está feito para quem está lá fora, porque se fosse para ele, estaria aqui dentro. O culto hoje é para mim e para você. Hoje nós estamos entrando em um processo. Está difícil, está demorando, pastor Ronaldo. Está difícil, mas está doendo. Está difícil, pastor, isso, mas está difícil. Mas espera mais um pouquinho. Está difícil, vem cá. Quantas vezes mandou o profeta você orar? Ah, ele mandou 7. Oh, glória. Acredito que já está no final, né? Não, eu parei. Por que tu parou, irmão? Porque eu orei 1, 2 e 3 vezes e não ouvi Deus falando. 7 vezes. Naamã mergulha e sai curado, purificado, a sua pele como de um menino. Olha para a pele do filho do pastor, que pele bonita. Nasceu de novo Naamã, uma pele bonita, pastor. Talvez eu e você estamos precisando mergulhar 7 vezes. Talvez nós estamos precisando cada vez mais descer nesse rio. Descer 1, descer 2, descer 3, 4, 5, 6, 7. E quando for purificado, o milagre vai ser tão bonito de se ver que vai dar vontade de mergulhar 8, 9, 10, 11. Por quê? Porque Deus curou você, querido. E uma coisa, quando o crente é curado, é como estar no primeiro amor. Fui curado. Pastor, quando pensa em abrir a igreja, já está na porta da igreja. Estou aqui para adorar o Senhor, porque eu fui curado. Eu fui curado. Quando pensam em pegar a vassoura para varrer, ué, cadê a vassoura daqui? Ué, a igreja já está limpa? Eu já lavei a igreja, já limpei.
Quem vive milagre de Deus vive feliz, leve, alegre, purificado. E Ele quer dar notícia de que Deus curou, querido. Mas enquanto não vem a purificação de Deus, nós vivemos dando desculpa. Eu não posso. Tem uma lepra em mim, pastor. Tem uma lepra em mim. Estevão, tem uma lepra. Pastora, tem uma lepra em mim. Pastor, eu estou no teu altar, mas tem uma lepra em mim. Sente o cheiro, está sentindo o cheiro? Um cheiro de podridão. Não fala para ninguém não. Por quê? Porque eu sou chefe. Porque eu tenho um ministério. Não está ali os levitas comigo, ministério. Não fala não, pastor, está pedindo, fecha o nariz. Irmão, está no ar. Está no ar. Mas tem uma coisa a se fazer para isso acabar. Quando você descer a casa do Senhor, quando tu descer aqui neste altar, desceu, querido, orou verdadeiramente, não há cheiro de podridão que impeça a sua oração de subir, como um cheiro suave a narinas do Senhor, querido. Não há cheiro ruim, não há nada que atrapalhe. Mas precisamos reconhecer: eu estou com essa capa, mas eu preciso ser purificado. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Naamã foi purificado. Imagina a esposa lá, que lepra tinha que se afastar. Antigamente os que tinham lepra era levado para um lugar chamado leprosal, uma área distante, para ali se viver, para viver ali, até ser purificado. Esquece família, esquece filhos. Imagina Naamã, irmão. Acha que Naamã deitava com a tua esposa? Acha que Naamã estava no quarto com a esposa, irmãos? Porque a lepra pega. Tu acha que o marido quer o mal da esposa? Tu acha que a esposa quer o mal do marido, irmão? Do filho? Imagina ele colocando alguém para banhar ele ali. Bota minha água e se banhar, e a esposa tem que ficar olhando, irmão, sem poder fazer nada. Imagina, irmã Naamã, sai daqui todo mundo, sai de perto de mim, sai. Imagina, irmãos, não é fácil não. Aí imagina quando Naamã volta para casa. Acredito que a primeira coisa que ele vai fazer, querido, é correr para dar um abraço na sua família. O Naamã, que deveria estar com uma grande saudade, era de abraçar a tua família. Às vezes, por causa de uma lepra, arrogância, ignorância, nós deixamos de abraçar muitos que nos amam, pastor. Seja grosso, seja arrogante, deixa de ser ignorante. Não encosta em mim não, me abraça não. Precisamos deixar Deus tratar isso. Pastor, eu queria pedir o irmão Estevão para lavar um pedaço desse hino Naamã. Pode, irmão Estevão, irmã Débora, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento, querido, se você se encontra como Naamã, poxa, eu preciso descer até o Rio Jordão. Eu preciso tirar isso que está por debaixo dessa capa. Talvez você está aqui hoje, mas por baixo dessa capa, dessa armadura, você está precisando de cura. Não é só física, mas cura mental, emocional e espiritual. Se tem alguém nessa noite que precisa descer, querido, 7 vezes, convido você a vir até a frente. E nesse momento que estiver orando, convido que você desça, venha até o altar do Senhor, se rasga, porque o Senhor Ele te cura nesta noite, o Senhor Ele te purifica nesta noite. Mas nós precisamos ter sinceridade em nosso coração, fazer de verdade, querido, porque o Senhor Ele quer nos curar, o Senhor Ele quer nos usar. Mas nós precisamos ser verdadeiros. E o meu orgulho. Se você se encontra como Naamã, se você precisa ter um encontro com Deus surreal, um encontro verdadeiro, convido você a sair do seu lugar e receber a oração de Deus, porque tem coisa que é você e Deus. Como Naamã, aleluia, curado.
Que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus te purifique nesta noite. De tudo que sou. Que Deus te cure nessa noite. Só pra servir. Mas desça ao Rio Jordão. Desça na presença do Senhor. Desça a casa do oleiro. Eu abro mão. Desça no altar. Desça. Tudo que sou. Só pra te adorar. Louvado seja o Senhor. Senhor, Senhor, toca neste homem. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser. Adore ao Senhor, querido. Glorifique ao nome de Deus. Deixa Ele te curar nesta noite. Deixa Ele te purificar nesta noite. Deixa Ele quebrar o orgulho. Deixa Ele quebrar a vaidade. Deixa Ele quebrar a hipocrisia, a soberba, a luxúria. Deixa Deus te visitar nesta noite. O processo dói, mas tem libertação, tem restauração, tem milagre. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe nesta noite. Em nome de Jesus. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Como Naamã no teu poder. Como Naamã no teu poder. Oh, glória a Deus. Palavra abençoada, né? Muito boa. Palavra pelo primeiro dia do trabalho de libertação sobre Naamã. Então foi como o primeiro dia, o pregador Anderson, o pastor Anderson. Foi muito bom. Deus continue abençoando a vida do pastor Anderson, a sua família, a sua igreja, tudo aquilo que colocar as mãos, que Deus esteja abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Deus, nós teremos outros dias, né? Outra sexta-feira. Se vocês não tiver nada algum trabalho, se quiser vir, está conosco, pode vir. Nós estaremos aqui de braços abertos para receber os irmãos. Vou pedir ao pastor Demi que esteja orando, amém? Logo depois nós vamos estar dando a bênção apostólica. O pastor Demi vai estar despedindo com a palavra de oração. Saúde a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Vamos orar, agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos concedesse nessa noite, e principalmente a mim, que irei viajar para Belo Horizonte daqui a pouco, graças a Deus. Então vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, a nossa gratidão, meu Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu, Aleluia, Jesus, de mais uma noite na Tua presença. Glória a Deus. E nós sabemos, ó Deus, o que foi ministrado, o que foi louvado nesse lugar. Sabemos que o Espírito Santo de Deus, papai, aleluia, Jesus, nasce para as nossas vidas, pois todos nós precisamos sim, Pai, descermos, darmos o mergulho da vitória.
Muitas das vezes nos encontramos em certas situações que nós não entendamos, ó Pai, mas quando nós obedecemos a Tua palavra, quando nós obedecemos a palavra do homem de Deus, aleluia, chamado e escolhido por Ti, Pai, nós temos a certeza da nossa vitória. Por isso, meu Deus, a nossa gratidão. E eu quero, em nome de Jesus, papai, apresentar todos os lares aqui que está sendo, papai, representado aqui nessa noite, Pai, lhe pedindo por cada um dos nossos lares e dos nossos familiares que nós amamos, que não estejam aqui presentes, mas nós sabemos que na Tua onisciência o Senhor irá ao encontro de cada um. Deus, já toma minha viagem, faça, Pai, amém, faça tudo conforme o Teu querer, e nós te agradecemos por tudo que está acontecendo aqui nesse lugar, e sabemos que o melhor do Senhor ainda virá, porque o Senhor é fiel para cumprir com a Tua palavra, e a nossa gratidão para todos sempre, amém e amém, Senhor Jesus.